Mas vamos abrir as nossas Bíblias em João 12, capítulo 12, versículo 24. É o que nós estamos falando todo esse mês, né? E acredito que a gente já tem quase ele decorado na nossa mente. Que nos diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Se morrer, dará muitos frutos. Né? Esse versículo, a princípio, a gente contextualizado para a questão de missões. Poxa, o que tem a ver com o tema que a gente está, né, trabalhando essa noite? Povos, tribos, nações, uma semente há na terra. Tá, a semente e a semente morreu? Como assim? Como é que é isso? Mas que venhamos morrer para o nosso eu, que venhamos fazer o ide do Senhor, fazer a vontade de Deus, né? Deixar com que o Senhor trabalhe nos nossos corações e deixar com que o Senhor venha moldar o nosso caráter, né? Para que cheguemos à estatura de varões e varoas perfeitos. Amém? Eu tô sentindo falta dos irmãos. Chama os irmãos para entrar na live, porque a gente já tá com um tempinho aqui, né? E os irmãos estão demorando para chegar e a gente tem que dar cada vez mais tempo pro preleitor da noite. Então, quem tiver aí no grupo do WhatsApp, pede para esses irmãos. Ainda mais que a nossa live hoje é internacional, é diretamente da Espanha, né? E vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem estado conosco, Deus. Senhor, eu te louvo, Pai, por mais este dia. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias, Deus, em nosso meio. O Senhor tem nos dado a possibilidade, Pai, de conhecer, Senhor, mais sobre a família, o corpo de Cristo, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E o Senhor tem nos advertido durante esse período e durante todo esse ano sobre a necessidade de morrer, mas a necessidade de morrer para o mundo e ressurgir em Ti, Senhor. E neste momento eu quero pedir que os nossos corações possam estar abertos, Deus, abertos para receber a palavra do Senhor. Que a semente, quando cair em nossos corações, Senhor, que a terra possa estar preparada, Deus, para ser uma terra boa e frutificar. Toma cada irmão em tuas santas mãos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa ir visitando cada um deles. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei como é que tá aí para vocês me escutarem, mas eu acho que deu uma diminuída no barulho aqui, que tava na rua, que tava um barulho insuportável. E graças a Deus eu acho que agora já melhorou mais, né? Deixa eu só ver se o nosso pregador já está disponível. Pronto. Nosso pregador já está disponível. O pastor Helder Favarim. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo ano passado na conferência no Confrajovem da Missão Antioquia. Imaginar que o pastor Helder ia ministrar em uma live na nossa igreja. Nunca. E foram dias assim de total edificação. Paz do Senhor, pastor. E eu cheguei, eu pensei assim, olha, eu vou mandar mensagem pro pastor Helder, mas será que ele vai me responder? Eu não sei. E quando ele me respondeu e ele aceitou a proposta de estar aqui com a gente, eu vibrei de alegria. Eu dei um grito aqui em casa, que minha mãe ainda perguntou: o que foi, menina? Eu disse: o pastor Helder respondeu. Então é realmente esse momento maravilhoso de poder ouvir um pouco mais, de poder relembrar também o que eu escutei, né, no Congresso da Missão Antioquia ano passado, que foi um momento marcante na minha vida. E, pastor, a palavra é toda com o Senhor. Que Deus te abençoe, te use nesse tempo e que fale poderosamente. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Ellen, pela tua introdução, pelas palavras. E um oi aí muito especial para todo mundo. Estou vendo que o pessoal tá se conectando. E como a Ellen comentou, eu estou aqui em Granada, no sul da Espanha.
onde moro com a minha esposa, Ana Paula, e nossos 4 filhos. Temos o Mateus de 8, Rafael de 6 e temos gêmeos de 3 anos. Então é uma fase especial, mas mais intensa da vida também, aí, como vocês podem imaginar. Mas muito obrigado, gente, pelo convite da igreja. E para mim é um privilégio, uma alegria, apesar do horário. Se vocês notarem meus reflexos um pouco lentos, é pelo horário, que aqui é 00:30. Então, estamos 5 horas na frente. Já preguei na reunião da nossa igreja hoje de noite, da C29 Granada, que é uma igreja que plantamos há 6 anos aqui em Granada, que é uma das principais cidades universitárias da Espanha e também da Europa, inclusive. Então, aí um pouquinho da nossa situação. E enquanto o pessoal está se conectando, Ellen, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais da gente. Daqui a pouco nós entramos juntos na palavra. E eu pensei também, se é possível, o pessoal que está nos acompanhando quiser deixar algumas perguntas, se a gente tiver tempo no final desse nosso tempo, dessa reflexão, a gente pode estar tentando responder também. Pode ser? Pode ser, com certeza. Você é o que manda. Não, muito obrigado. Então, pessoal, só para vocês também nos conhecerem um pouco melhor, eu e a Ana saímos do Brasil há 13 anos. Minha esposa trabalhava no estado do Paraná, nós morávamos em Curitiba, assistente social. Eu trabalhava numa empresa, também era pastor de jovens de uma igreja, e Deus estava mexendo muito com a gente sobre sair do Brasil. E as portas se abriram e nós fomos para Inglaterra primeiro, para fazer um mestrado na área de interpretação bíblica, e também servimos como pastores de jovens e adolescentes em uma igreja britânica durante 2 anos e pouco, enquanto eu terminava o mestrado. E estando ali, Deus continuou mexendo muito com a gente, especialmente pelo contexto europeu. E só para vocês terem um pouquinho de uma ideia, a Europa é hoje o continente no qual a igreja menos cresce. A igreja está crescendo mais do que nunca na história da igreja, nos nossos dias, e graças a Deus por isso, mas ela cresce 30, 40 vezes mais na América, na Ásia, na África, do que na Europa. Aqui temos cerca de 20 países com menos de 1% de evangélicos. A Espanha é um deles. E aí, estando na Inglaterra, sentimos... Bom, estivemos orando, considerando, e eu acho que é uma combinação entre os sentimentos, o chamado vocacional e a necessidade que havia. Então, a gente se conectou a uma organização missionária. Nós estamos conectados à CEPAL, servindo pastores e líderes, que trabalha com diferentes igrejas, e há 10 anos a gente mudou para a Espanha. E aqui na Espanha nós desenvolvemos um ministério evangelístico para jovens, chamado 180 Graus, com o Festival Nacional de Jovens, Festival 180 Graus, ou em espanhol, Festival 180 Grados, e também uma rede de jovens evangelistas, Rede Timoteo, Rede Timóteo, para formar e identificar, inspirar jovens evangelistas na Espanha e também em outros lugares da Europa. Trabalhamos com um congresso de missões para jovens na Europa, chamado MissionNet, que era apoiado pela Aliança Evangélica Europeia. E como eu comentei um pouco no início, há mais ou menos 6 anos, nós víamos a grande necessidade e também quisemos contribuir com a plantação de uma nova expressão da igreja, numa nova igreja local, a C29 Granada. E temos um coração como igreja muito pelos universitários. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade de Granada tem mais ou menos 60 mil estudantes universitários. Se a gente reunir todos os estudantes de todas as igrejas locais, que são poucas em Granada, não passam de 100. Menos de 100 estudantes evangélicos universitários, e uma universidade com mais de 60 mil estudantes.
Então, a realidade aqui é muito diferente. Inclusive, por exemplo, quando alguém fala em pastor, onde nós estamos, a primeira profissão que vem na mente das pessoas é um pastor de ovelhas. Há tão poucos pastores, há tantas igrejas, que são poucas, mas ainda assim há várias sem nenhum pastor, que o mundo aqui é muito, muito distinto nesse sentido. Inclusive, os evangélicos, para alguns, são vistos como uma seita, como uma minoria religiosa. E muita gente nem sabe o que é isso. A grandíssima maioria nunca ouviu uma mensagem desde uma posição evangélica ou entrou em uma igreja evangélica. Eu amo as oportunidades, por exemplo, de falar em casamento, em situações assim, porque para muitos ali será a primeira vez que vão escutar a Bíblia dessa perspectiva. Essa é um pouco da nossa situação, onde estamos, e um pouco do contexto. Tá? E se tiver alguma pergunta, daqui a pouco a gente pode responder. Mas eu queria aproveitar o resto desse tempo, pessoal, e compartilhar com vocês algo da Bíblia que, para mim, sempre me desafia. É uma passagem que eu gosto de voltar muito nela, e de um livro que eu creio que tem tudo a ver com a nossa conversa sobre missões. E parabéns aí pela iniciativa como igreja, que eu vejo que vocês estão tendo, não só hoje, mas ao longo de um certo tempo, escutando diferentes vozes de mulheres, de homens que estão comprometidos com a missão de Deus, e ver o coração de vocês como igreja, da liderança. Mais uma vez, obrigado, Ellen, por esse convite. Celebramos o que Deus está fazendo através de vocês e são de muita inspiração. Parabéns por esse coração e por pensar também de maneira estratégica na missão de Deus. E deixa eu, antes de ler essa passagem, só contar para vocês algo que eu lembro que me aconteceu. Eu teria uns 11, 12 anos, morava em Curitiba. Eu nasci em Santo André, em São Paulo. Eu lamento dizer que eu não sou baiano e é uma pena que a gente está fazendo isso live nessa distância. Eu não posso estar aí com vocês. Gosto muito da Bahia. Na última visita ao Brasil, na anterior, desculpe, tive a oportunidade de estar pregando também na Bahia e desfrutando das delícias baianas. E é um lugar muito, muito especial. Mas fecho parênteses para dizer que, lamentavelmente, eu nasci em São Paulo. Brincadeira, mas Curitiba era mais casa, porque lá moramos como família. E era um domingo, depois de uma reunião da igreja, de uma escola dominical. E eu estava almoçando, eu tenho 2 irmãos mais novos com os meus pais. E, de repente, nós escutamos o mais novo gritar da casa do vizinho: socorro, ajuda! Eu lembro até hoje que minha mãe tinha feito uma feijoada naquele dia. A gente estava terminando de almoçar, mas, claro, escutando os gritos do meu irmão na casa do vizinho, a gente saiu correndo. E percebemos que o portão do vizinho estava aberto. E o meu irmão menor teria uns 3, 4 anos. Tinha entrado na casa do vizinho com um amiguinho, estava atrás no jardim. Os vizinhos não estavam em casa e eles tinham uma piscina atrás. E esse amiguinho do meu irmão tinha caído na piscina e estava se afogando. Era um menino de 4 anos, mais ou menos. Você imagina, eu com 12, meu outro irmão com 9, vendo essa cena de um menino de 4 anos se afogando na piscina do nosso vizinho. Agora eu vou fazer uma pausa, um stop nessa história e vou voltar nela daqui a pouquinho, para ter certeza que vocês estão acordados, estão comigo também, tá? E a gente vai conectar o que nós vamos conversar, mas eu quero agora convidar você a vir comigo a uma outra história verdadeira, que foi descrita por um médico, um historiador, um teólogo e um autor de parte da Bíblia. Eu estou falando de Lucas. Quem mais escreveu no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia, em termos de quantidade de palavras, foi Lucas. E ele escreveu 2 livros
nós temos a primeira parte, que é o Evangelho de Lucas, e a segunda parte, que, como creio que a maioria saberá, é o livro dos Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos descreve o nascimento, né, e o crescimento, e a explosão e a expansão do movimento que maior impacto teve na história da humanidade, que é a Igreja Cristã. E é um livro fascinante, que, como sabemos, e se talvez você está nos acompanhando aqui na live e ainda não leu, quero te animar a depois ler com atenção Lucas e também o livro de Atos, que este historiador escreve para uma autoridade romana da sua época, para mostrar para essa autoridade que a fé cristã não era só uma invenção, umas ideias de alguém, ela tinha profundas raízes históricas. Realmente aquilo tinha acontecido. E Lucas dá muitos detalhes históricos, médicos, geográficos, para mostrar como a fé cristã é sobrenatural, mas ela está enraizada na história. Deus entrou na história e Deus fez algo. E Lucas vai descrevendo a vida, a mensagem e a obra de Jesus. E sabemos que o livro de Atos começa com essa ressurreição sobrenatural, escandalosa, inclusive, porque ninguém esperava naquele contexto que alguém poderia ressuscitar, mas demonstrando que Jesus realmente era quem ele dizia que era. No capítulo 2 de Atos, Jesus já tinha subido ao céu, depois de estar 40 dias com seus seguidores, com seus discípulos, e os seus discípulos estão orando, esperando a promessa de Jesus. E era que ele enviaria o Espírito Santo, que não é uma força, não é um fantasma, não é uma energia, é a pessoa divina do Espírito Santo. É o mesmo Deus, na pessoa do Espírito Santo, que viria sobre aqueles que receberam a Jesus como Salvador. Para lhes dar, disse Jesus, o quê? Poder para servir, poder para a missão, poder para fazer aquilo que Jesus havia enviado eles a fazer. E desde o início Jesus diz que a principal função do Espírito com relação à missão é nos dar esse poder sobrenatural para fazer o que ele nos chamou a fazer. É interessante, portanto, que 120 pessoas são cheias do Espírito Santo em Atos capítulo 2, mulheres e homens, não só pastores, não só evangelistas, não só missionários, toda a igreja. A igreja é cheia do Espírito Santo, para que toda a igreja possa compartilhar. Alguns em suas vocações pastorais, outros evangelísticas, outros saindo do seu país, como nós, mas todos são cheios do Espírito Santo. E agora nós vamos avançando, estou pulando algumas coisas para chegar em Atos capítulo 3, que é aqui onde eu quero acampar, pessoal, com vocês, para a gente ler o que Lucas nos descreve que acontece e vamos ver como isso desafia você e eu na nossa conversa sobre a missão de Deus, tá? Então eu vou ler Atos capítulo 3, se quiser me acompanhar ou quiser anotar para depois dar uma olhada. Atos capítulo 3. Eu vou ler na nova versão internacional, tá? E diz assim que, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iriam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa.
Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. História impressionante, não é verdade, gente? Sei que alguns já conhecem, talvez para alguns é novidade, mas vamos conectar isso com as nossas vidas. Eu queria destacar 3 personagens principais que vemos nessa história. Em primeiro lugar, temos um homem paralítico. O que sabemos sobre esse homem pela descrição de Lucas? Bom, sabemos que ele era um homem que não podia andar. Sabemos que era um homem que era deixado à porta do templo. Se imagina, por favor, esse templo enorme em Jerusalém. E este templo era o coração religioso, político, social para a nação de Israel. Aquele homem, porque não podia andar, era considerado impuro pelos costumes judeus, pela lei dos judeus. E é por isso que ele não podia entrar no templo. Ele era proibido entrar no templo. Ele poderia ficar à porta. Então, todos os dias que acontecia, amigos lhe traziam, colocavam na porta e ele ficava de costas para o templo pedindo esmola para as pessoas que entravam ao templo. Não é verdade? Neste capítulo nós não lemos isso, mas no seguinte, o capítulo 4, nós ficamos sabendo que este homem tinha mais ou menos 40 anos. Então imagine, desde que nasceu até os 40 anos, nunca havia andado. Então eu gostaria de propor, e eu acho que você concordaria comigo, quando eu afirmo que era um homem com profundas necessidades físicas, não podia andar, emocionais, era considerado impuro, não poderia estar inserido na sociedade, trabalhando, sendo aceito, era marginalizado, mas também era um homem com profundas necessidades espirituais, não é verdade? Ele ainda não conhecia Jesus. E é interessante essa imagem, essa metáfora, talvez, que Lucas está fazendo, mostrando, porque esse homem estava dando as costas para o templo. E no entendimento, na cosmovisão dos judeus, a presença de Deus residia, morava no templo. Portanto, se esse homem estava dando as costas para o templo, era um símbolo, de alguma maneira, da distância ou da posição desse homem com relação a Deus. Hoje eu e você sabemos que Deus mora em nós. Somos nós o templo do Espírito Santo. Mas naquele momento, naquele entendimento, isso era significativo. Portanto, como eu dizia, um homem com profundas necessidades. Gente, eu compararia esse homem com o nosso mundo hoje, com a nossa sociedade hoje. Uma sociedade, um mundo com profundas necessidades. Eu posso falar isso sobre Granada, Espanha, onde eu moro, mas eu tenho certeza que Salvador, na Bahia, Brasília, no Brasil, na Nigéria, na França, qualquer lugar do mundo, nós encontramos pessoas com profundas necessidades físicas, emocionais e espirituais também. Quantas pessoas nós somos no mundo hoje? Mais de 8 bilhões de pessoas. Você sabia que mais ou menos 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável? Mais ou menos 800 mil pessoas passam fome. Cada dia, mais ou menos 20 mil pessoas morrem de fome. O comércio de seres humanos, o tráfico de seres humanos, é o comércio injusto que mais está crescendo no nosso mundo hoje. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no nosso mundo hoje. Existem ainda uma quantidade enorme de idiomas, de línguas, para os quais a Bíblia ainda não foi traduzida. E é um número enorme. Alguns chegam a falar de cerca de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus a ponto de poder tomar uma decisão por ele. Não é que não sejam cristãs, pessoal. É que moram em lugares onde não há igrejas, não há literatura, não há rádio, não há televisão, não há nada que lhes possa comunicar sobre a vida e a mensagem de Jesus, a ponto dessas pessoas poderem tomar uma decisão por ele. Eu estou falando do mundo, mas se a gente pegar a lupa e se aproximar ao nosso contexto, talvez você pense em uma amiga sua da faculdade, um amigo do seu trabalho, um vizinho, um familiar, pessoas que de alguma maneira nós poderíamos comparar, não é verdade, com esse homem paralítico. Uma pessoa
em algum tipo de necessidade, que precisa do toque de Deus na sua vida. E se eu pudesse ser, inclusive, um pouco mais próximo e sincero, talvez alguns dos que estamos ouvindo ou estamos conectados nessa live, ou que vamos escutá-la depois, pode ser que a gente, francamente, se sinta como esse homem. Paralisados, frios, dando as costas para Deus. Então, em primeiro lugar, pessoal, personagem principal, inicialmente nessa passagem, nessa descrição, nessa narrativa histórica de Lucas, esse homem paralítico que a gente poderia comparar com tantas pessoas, com a nossa sociedade, com o mundo no qual nós vivemos. Segundo lugar, vocês estão comigo aí? Legal. Estão. Joia. Em segundo lugar, nos encontramos com a personagem mais importante da história. Obviamente, estou falando de Jesus. É interessante que fisicamente nós não vemos a Jesus na história. Ele já havia ressuscitado, já estava no céu. Porém, quando Pedro e João estão passando pela porta e eles veem aquele homem, o que eles dizem para ele? Nós não temos dinheiro, prata nem ouro, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta aí, anda. É no nome de Jesus que Pedro dirige aquelas palavras para aquele homem. E é Jesus quem transforma a vida daquele homem, não é verdade? Olha que impressionante. Jesus toca aquele homem fisicamente, agora ele começa a andar, primeira vez em 40 anos. Não só andar, ele fica de pé, ele pula e ele entra pulando no templo. E louvando, dançando e louvando a Deus. Esse homem também, pessoal, é curado emocionalmente. Porque agora ele pode ser inserido na sociedade. Agora ele pode trabalhar. Agora ele pode entrar no templo. Isso é muito significativo. Ele dá um giro de 180 graus e ele entra no templo. E esse homem finalmente é curado emocionalmente. Ele é encontrado por Jesus. É o poder do nome de Jesus que toca a vida desse homem. E é muito interessante, pessoal, a gente lembrar que diante das necessidades de Salvador, do Brasil, da Espanha, do mundo, o único que pode realmente transformar as mulheres e os homens paralíticos, as nossas vidas, a nossa sociedade, o nosso mundo, é Jesus, nosso Senhor e Deus. Há poder infinito no nome de Jesus. Ele afirmou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso, vão. Porque todo o poder eu tenho, vão. E Jesus nos lembra que ele tem todo o poder. E que logo nos daria o Espírito Santo, que nos daria esse poder. E é por isso que quando nós cooperamos com a missão de Deus, nós experimentamos esse poder de Jesus para liberar pessoas dos seus vícios e adições, para restaurar relacionamentos, para liberar daqueles com pensamentos de suicídio, para perdoar pecados, para curar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para vencer muitas vezes argumentos intelectuais que se opõem à existência e à bondade de Deus, porque há poder no nome de Jesus. Eu e você confiamos nesse poder. Confiamos que realmente Jesus não é mais uma opção no mercado religioso. Jesus é quem ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E é por essa convicção que, como igreja, nós vamos. E nós vamos em Salvador e nós vamos por todo o mundo. Eu só queria destacar uma coisa, pessoal. Isso aqui é importante. Me acompanha, por favor, nesse pensamento. Essa passagem mostra para a gente o poder de Jesus, soberano de Jesus, de uma maneira muito especial. Ele tem poder para transformar, para curar, não é verdade? Para salvar esse homem. Mas olha que interessante. Jesus havia andado por essas partes do mundo, inclusive ele entrou e saiu do templo muitas vezes, fazia poucos meses.
Jesus tinha ressuscitado e agora estava no céu, não é verdade? E poucas semanas depois, os discípulos estavam vivendo essa experiência. Jesus andou muitas vezes por ali. Agora, se Lucas nos fala que aquele homem tinha 40 anos e ele era colocado todos os dias na porta do templo, o que isso nos faz possivelmente concluir? Que Jesus mesmo tinha passado por aquele homem em diferentes ocasiões. E a grande pergunta é, por que Jesus não curou aquele homem antes? Eu não sei, Ellen, se você sabe a resposta, mas eu não sei. E ninguém sabe. Mas o que essa história está nos mostrando, gente, é que Jesus não apenas tem o poder, mas Jesus é soberano nas suas formas, nos seus tempos, nos seus grandes planos para o mundo e para as nossas vidas. Por que Jesus não cura aquele homem, mas depois usa Pedro e João para fazê-lo? Foi parte do plano de Deus. E isso, gente, precisa ser algo que nós entendemos, porque a Bíblia uma e outra vez nos mostra o poder de Deus, mas mostra a soberania do Senhor na sua atuação na história. Em outras palavras, se Deus não curou, não é que ele não tem o poder ou que ele não ama. Claro que sim. Mas às vezes Deus vai dizer que não, ou ainda não, ou seu propósito será diferente. Pode ser que ele não salve quando a gente queria que ele salvasse. Pode ser que aquele sonho não se realize. Pode ser que aquele trabalho não venha. Pode ser que aquela pessoa sonhada não apareça. Em outras palavras, se confiamos em Deus, nós entendemos que ele tem poder, mas ele também é soberano, gente. E a questão não é os meus sonhos, as minhas vontades, os meus tempos. A questão é os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o tempo de Deus. E é por isso que eu nunca poderia te afirmar que com certeza você vai ter essa resposta. Com certeza haverá uma cura. Com certeza haverá esse trabalho. Com certeza vai chegar essa bênção que você espera. Eu não sou Deus. Você não é. Nenhum de nós somos Deus. Nós podemos pedir. Nós podemos confiar. Mas então nós dizemos como Jesus: seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer. Seja feito aquilo que o Senhor quiser. E é o que está acontecendo aqui em Atos 3, não é verdade, pessoal? Há poder, mas não foi antes. Foi agora, quando Jesus quis curar. E em outras ocasiões nós vemos uma aparente ausência da ação divina. Por que Jesus não curou Paulo quando ele tantas vezes pediu que tirasse aquele espinho na carne? Por que João Batista foi decapitado? Por que outros dos discípulos foram martirizados? Por que o povo de Israel ficou 400 anos como escravos e só depois Deus libertou? E nós falamos, claro, da libertação, mas não esqueçamos que geração tras geração chorou e clamou sem ver a atuação divina. Deus não é bom? Claro que é bom. Deus não pode? Claro que pode. Mas neste mundo, Jesus disse, vocês terão aflições. É um mundo caído. O sofrimento é parte da vida. E o sofrimento é parte da vida do cristão também. E a história nos lembra desse significado, dessa importância do segundo personagem. E por isso eu queria te animar e te encorajar. Se talvez você está passando por um momento assim ou passou por um momento assim, a continuar confiando no poder, mas também na soberania de Deus e no seu amor incomparável pela sua vida, pela minha vida e nos seus grandes planos para nós. Mas, gente, finalmente, a terceira personagem dessa história, a primeira foi esse homem paralítico, segundo principal, o próprio Senhor Jesus, e em terceiro lugar, claro, Pedro e João. Eram jovens adultos, discípulos de Jesus que haviam deixado tudo para segui-lo e que agora estavam fazendo o que viram o mestre fazer. E estavam indo, levando as boas notícias e o poder de Jesus. Agora, veja que interessante, pessoal. Eles estavam entrando no templo, não é verdade? Para orar, para escutar da Bíblia, para cantar, para fazer coisas maravilhosas. Porém, algo aconteceu. Ao ver um homem em necessidade, em vez de só entrar, o que eles fizeram? Eles pararam. Eles pararam, imagina, Pedro e João pararam e olharam no olho daquele homem. Eles pararam diante da necessidade do outro. Eles
pararam. E eles nadaram contra a corrente da sociedade e do nosso coração, que é viver nossas vidas centradas em nós mesmos. E o que eles estão fazendo, o que eles aprenderam que Deus fez. Deus fez uma parada cósmica, deixou o seu trono na pessoa de Jesus e veio a este mundo para tocar um homem paralítico como eu e como você. E os discípulos, portanto, entendem que ir é também parar. Ir é também parar. É parar e ver a necessidade do outro. Na faculdade, lá na clínica onde você trabalha, na padaria onde você trabalha, na casa onde você trabalha, no restaurante onde você trabalha, ou os seus amigos, com sua tia, com seus avós, pelas redes sociais, sermos pessoas que estão convencidas do poder de Jesus, mas entendem que nesse mundo há homens e mulheres paralíticos do nosso lado e do outro lado do mundo, e que Jesus, portanto, pessoal, nos chama a ser aqueles que param. Você e eu estamos parando. De novo, eles estavam fazendo algo maravilhoso. E muitas vezes eu me vejo na mesma situação. É o meu ministério, é o meu casamento, são os meus filhos, os meus sonhos, os meus estudos, as minhas coisas. E a gente entra e sai, entra e sai, entra e sai, sem parar para tocar o homem ou a mulher paralítico, aquele necessitado. E às vezes, inclusive, em nome de Deus, nós nos enchemos de uma vida cristã que muitas vezes está centralizada em nós mesmos, nos nossos benefícios, nas nossas coisas. E a gente esquece, pessoal, que ir é também parar. E que Deus te envia a você e a mim a dar daquilo que recebemos. Isso é maravilhoso, pessoal. Porque Pedro e João olham para aquele homem paralítico e falam o quê? Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, não temos ouro e prata, mas o que temos, nós vamos te dar. E o que é que eles tinham, gente? Aquilo que aquele homem precisava. Jesus. O que eles tinham era o que o homem mais precisava. E o que você tem, você que está me escutando nessa live, o que você que é um seguidor ou uma seguidora de Jesus tem, é o que o mundo precisa. É o que as mulheres e homens paralíticos precisam. É o que a nossa sociedade, o nosso governo, nossa economia, nosso mundo precisa. Jesus. E por isso Pedro e João param e eles falam, nós não temos recursos, mas o que nós temos te damos. E em nome de Jesus de Nazaré, porque Jesus era de Nazaré, levanta e anda. E o poder transformador e sobrenatural e extraordinário de Jesus toma conta do corpo, da alma, do espírito daquele homem e o transforma para sempre, pessoal. Mas o que teria acontecido se Pedro e João não tivessem parado? Nós não estaríamos falando dessa história. Pedro e João pararam. E quando pararam, foram canais do poder de Jesus para impactar a vida daquele homem. Eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Não há nada tão especial como ter um relacionamento pessoal com Jesus e logo sentir como ele nos usa. E entender, pessoal, que ele nos chama a cooperar com o que ele está fazendo no mundo, na sua missão. Veja só, todo cristão é um ser humano em missão. Você que é professora, você que é gerente, você que trabalha no banco, você que é estudante, você que está desempregado, você que é pedreiro, você que é médico, eu que sou pastor e sou evangelista ou missionário, todos nós estamos em missão. Todos nós cooperamos com o que Deus está fazendo no mundo. É verdade, jogamos em posições diferentes no time. Alguns estão lá na frente, o centroavante fazendo gol, outros estão na defesa, alguns... Mas estamos no mesmo time. E você não trabalha só naquela padaria para o chefe daquela, para o dono da padaria. Não, você trabalha para Deus dentro daquela padaria. Você não é professor daquela universidade e você trabalha só para aquela universidade. Meu amigo, você trabalha para Deus naquela universidade. Tá entendendo? Amém. A tua vocação, o teu tempo, a tua vida é estar em missão. E ali na universidade, ali na padaria, ali na esquina, ali nos teus contatos das redes sociais, estão mulheres e homens paralíticos que Deus quer tocar através de você. É verdade, alguns somos missionários, como chamamos, com essa vocação, mas
Todos estamos em missão, gente. Isso é importante lembrar. Todo cristão é um ser humano em missão. E Deus quer usar você como ele usou a Pedro e a João. A questão é, estamos parando? Estamos entregando nossas vidas, nosso tempo, nossos recursos, nossos pensamentos, nossos sonhos para servir o outro em Salvador, ou em Moçambique, ou na Rússia, ou no Timor-Leste, aonde for. Orando por essas pessoas, ajudando essas pessoas, usando nossa influência nas redes sociais, nas amizades, escrevendo e dando também dos nossos recursos econômicos para apoiar projetos, pessoas. O que para você significa parar? O que para mim significa parar? Mas é quando nós paramos que experimentamos o que significa ser usados por Deus para transformar a vida de outro. Quero voltar àquela história do início para concluir, pessoal. E quando nós chegamos naquela piscina que eu disse para vocês que havia um garotinho de 4 anos que estava se afogando. Meu irmão, eu teria 12, meu irmão uns 9. Eu lembro que o meu irmão tirou o boné e ele pulou naquela piscina. E era muito profunda. E eu daí peguei na escada da piscina, me estiquei o máximo que eu pude e consegui ajudar meu irmão e o garotinho a saírem da piscina. E pudemos salvar aquele menino. Inclusive, depois a mãe dele veio nos agradecer. Ela nos deu 50 mil reais. Então, isso foi um sonho, a parte dos 50 mil reais. Mas ela veio nos agradecer. Isso foi verdade. Ela veio nos agradecer. Porque havíamos salvado a vida do filho dela. Agora, pessoal, imagina se eu dissesse para você, nós chegamos na piscina, vimos aquele menininho de 4 anos se afogando, mas aí nós dissemos, puxa, eu lembro que minha avó me dizia, se você comer e pular na piscina, você pode morrer. Então eu falei, não, eu vou ter que esperar pelo menos uma meia hora. É melhor que morra um do que morramos 3 aqui. Ou fazia friozinho em Curitiba, e eu falei, não, a gente pode pegar um resfriado melhor, fazer o quê? A culpa é dele. Quem mandou esse menino se pular na piscina? Se ele não sabe nadar. Vocês diriam, Helder, você é louco. Isso não é humano. Você podia ter feito alguma coisa e você não fez. Eu acho que você sabe o que eu quero dizer com essa história. E conectando com a história de Atos capítulo 3. Temos um mundo que está se afogando sem Jesus. Esse homem paralítico na porta do templo estava se afogando sem Jesus. Pedro e João não duvidaram. Eles pularam na piscina. Eles tinham o salva-vidas. Eles sabiam que podia ajudar. A questão, pessoal, é se eu e você também vamos pular. Se a gente vai entregar nossas vidas para salvar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Se a gente vai entregar nossas profissões. Não deixando de fazer isso. Não é isso. Mas é usando essas profissões para impactar outras pessoas, para estender o reino de Deus, para ajudar o próximo, para o bem da humanidade. E para levar a vida e o amor de Jesus e a sua mensagem e o seu senhorio por todo Salvador, Bahia, Brasil e por todo o mundo. Alguns de vocês, Deus não quer que você saia dessa empresa. Deus não quer que você saia desse colégio. Deus não quer que você... Porque esse é o teu campo de missão. Esse é o teu espaço de missão especial. É ali onde ninguém pode ter maior influência na vida dos teus amigos do que você mesmo. Essas são as pessoas que Deus quer que você alcance. Mas, ao mesmo tempo, apoiando aqueles que estão em outros lugares. A missão é local. Ela é local e ela é global ao mesmo tempo. Pode ser que outros de vocês, Deus está mexendo para reorientar a vocação ou a geografia e mandar você a outro lugar. Graças a Deus por isso. Responda. Abraça o que Deus está te chamando a fazer. Mas lembre que todos estamos em missão. Todo cristão é um ser humano em missão. E Deus quer usar você e eu, como Ele usou a Pedro e a João, como seus instrumentos que diante de homens e mulheres paralíticos param e dão daquilo que receberam, da pessoa de Jesus. E confiam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que todo o poder, como Jesus afirmou, está no nome de Jesus.
para transformar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando adolescentes, crianças, jovens, adultos, anciãos, juntos, somos essa comunidade de seguidores de Jesus. Somos igreja com I maiúscula e cooperamos com o que Deus está fazendo, gente, em Salvador, na Bahia e por todo o mundo. Qual será a nossa decisão? Abraça esse desafio e abrace o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus. Muitas vezes não é fácil. É nadar contra a corrente. Mas é isso que Jesus nos chamou a fazer e a viver. Não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, de Nazaré, levanta e anda. Que Deus permita que você e eu vejamos esse mesmo poder atuando para transformar vidas nas nossas sociedades, aonde quer que Deus nos leve. Que Deus nos abençoe. Posso fazer uma oração breve, Ellen, com vocês? Depois a gente Com certeza. continuamos Com certeza. com alguma pergunta, mas queria concluir só fechando e convidar você também a falar com Deus, comigo. Senhor Deus, te agradecemos esse momento e o privilégio de estar tendo essa conversa com pessoas do outro lado do Oceano Atlântico, um lugar tão especial na Bahia, no Brasil. Senhor, queremos receber a Tua palavra e te agradecer pelo que o Senhor faz através dela. Por esse exemplo extraordinário de Pedro e de João, que eram pessoas como nós, mas foram usadas de maneira tão significativa, histórica, por causa do poder que há no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por cada um de nós, pedindo que o Senhor nos perdoe quando a gente não para, quando a gente entra e sai, vive uma vida egoísta, centralizada em nós mesmos. E nos ajude, Senhor, a entender que, assim como o Senhor parou, hoje o Senhor nos envia para pararmos, porque ir é também parar. Ir é também parar e ver a necessidade do nosso lado e do outro lado do mundo. E usar nossos recursos, nossa influência, nossas redes, nosso tempo, nossas orações para levar Jesus, a vida de Jesus, a paz de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus, para transformar mulheres e homens paralíticos dos nossos dias. Usa-nos, Senhor, para cooperar com a Tua missão e entregar nossas vidas para servir ao outro e para Te servir, para que o Teu nome seja ainda mais exaltado e amado e adorado. Enche-nos do Teu Espírito Santo, nós te pedimos. E usa-nos, Senhor, pois no Teu nome nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, um prazer enorme. Obrigado mesmo por esse convite. Obrigado, Ellen, pelo trabalho que vocês estão fazendo. E que Deus os continue usando. Não sei se temos ainda algum tempo, mas passo a bola aí para o teu lado para você nos guiar, se aqui temos alguns minutos ou onde você quiser que a gente aterrize aqui o final dessa live, tá bom? Obrigadão mais uma vez. De nada, pastor. A gente ainda tem uns 5 minutos. E uma coisa que me deixou muito impactada no início, quando o senhor estava contando sobre como é a dificuldade do evangelho aí na Espanha. Eu fiquei pensando sobre ações evangelísticas, né? O ato de sair para evangelizar. Como é recebido pelas pessoas da Espanha? Porque aqui a gente tem o costume, né, de sair, evangelizar, fazer cultos na rua. E diante de tanto relativismo em que não se existe um Deus, o Deus termina sendo tudo ou nada. Como é esse desafio de ações evangelísticas, né? Para que é o que ajuda também a igreja a crescer. Claro. Obrigado pela pergunta, uma boa pergunta. O contexto é diferente. Existe e você pode fazer de uma maneira
individual, não algo organizado assim livremente. E há pessoas que fazem. Mas a verdade é que a reação de muitos é estranha. Especialmente, testemunhas de Jeová fazem isso no contexto espanhol também. Então, se alguém faz, geralmente é identificado com as testemunhas de Jeová. E acontece, e com certeza o pessoal faz, e existem algumas iniciativas, por exemplo, de proclamação. Um pessoal que nós conhecemos, chama Caixa Roja, Caixa Vermelha. Eles colocam uma caixa vermelha em praças e começam a pregar ali. Mas o que eu diria é que, especialmente, claro, existem eventos, eu participo às vezes com o pessoal da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, e às vezes eles fazem uns eventos em cafeterias, em bares, inclusive, com temas assim chamativos, e para que qualquer pessoa possa participar. Se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Ou por que Deus se importa com a minha vida sexual? Deus é machista? Coisas assim que muita gente na sociedade está, às vezes, pensando. E a gente dá uma palestra curta e depois há perguntas e respostas. Uma palestra evangelística dentro do assunto e depois perguntas e respostas, com muitos ateus e tal. As igrejas, naturalmente, fazem seus eventos, mas eu destacaria o seguinte, os relacionamentos são cruciais. É muito importante aqui que você gere confiança, que há, às vezes, relacionamentos de anos, amizade com pessoas, e na tua vida você vai ganhando a oportunidade e a autoridade para falar de Jesus. Isso eu acho que é a presença que depois dá a oportunidade da proclamação. Mais do que chegar e proclamar e sair, ou dar, que pode acontecer, Deus pode usar, mas muito mais resultado, nós vemos isso. Porque há tantos preconceitos, como eu dizia anteriormente, e nós vemos essa importância. Como Jesus disse que a gente é o sal da terra. E o sal dentro do saleiro não vai produzir sabor em nada. Você precisa tirar o sal do saleiro. E às vezes, como cristãos, nós só estamos dentro do saleiro, só com outros cristãos. E Jesus falou, não, para você salgar, você tem que sair. Então a importância aqui, a gente pensa muito sobre a importância de a gente ter amizades com não cristãos. Participar da vida das pessoas que não compartilham a mesma fé. E nessa amizade, nos aniversários, no jogo de futebol, nos churrascos, vim aqui em casa jantar, há uma amizade, a pessoa olha algo você se comporta diferente com a sua esposa, algo na sua vida, e você tem a oportunidade também de falar. Mas isso eu destacaria muito no contexto europeu e no espanhol onde nós estamos. A importância de amar nos nossos relacionamentos. Não só para uma conversão, mesmo que não houvesse uma conversão, mas amar o outro, amar ao que não pensa como eu, para que através daí eu possa ter a oportunidade de amá-lo, falando do meu maior tesouro e daquele que pode transformar a sua vida. Então essas relações interpessoais, como alguém está colocando aqui, são fundamentais num contexto pós-cristão, como nós estamos. Eu sei que em muitos lugares do Brasil, inclusive, isso é uma realidade também. Muito forte. Pastor, a gente agradece a oportunidade, em particular, assim, a palavra que o senhor trouxe hoje falou muito comigo. O senhor não estava na ceia de manhã da nossa igreja, porque o senhor estava aí na Espanha. Mas algumas coisas que Deus usou o senhor para falar foi, assim, como confirmação para mim também, alguns irmãos que estavam na ceia hoje. E Deus é maravilhoso, porque Ele é soberano. Às vezes a gente não entende porque passa por algumas coisas em nossa vida, porque passa por alguns desertos, por algumas enfermidades, e de repente, né, a gente só precisa lembrar, Deus é soberano. E muito obrigada por ser canal de bênção, né, nas nossas vidas nessa noite. E a gente agradece imensamente, né? Eu quero orar, né, se assim me der a honra de orar pela sua família, pela sua vida, como agradecimento pelo seu ministério, porque eu sei que a missão é muito árdua. A gente às vezes fica com o olho muito focado em algumas outras nações e esquece que às vezes até a Europa, por a questão do glamour, né?
Ah, eu vou para a Inglaterra ou eu vou para a Espanha. A gente acha que é muito fácil, mas ao ter o contato com alguém que está vivendo a realidade ali, né? Ver que não é bem assim como a gente está pensando e temos que ser gratos ao Senhor pela liberdade que nós temos hoje de proclamar o Evangelho e de Sem dúvida. poder fazer ações como fazemos, de poder ter inúmeras igrejas, às vezes igrejas uma colada na outra. Do caminho daqui de casa para a nossa igreja são quase 25 igrejas. Um dia a gente parou para contar. É muita igreja. Tem igreja de todos os gostos. Então, assim, nós temos que valorizar isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem E eu toda a razão. agradeço ao Senhor. Eu Não, agradeço ao Senhor. obrigado a vocês por essa oportunidade de estarmos juntos. Novamente, que Deus nos continue usando. E obrigado por levarem a Europa no coração, que, como você bem diz, e eu dizia ao início alguns dados, né? E é o continente onde a igreja menos cresce, mas ela precisa das nossas orações, do nosso apoio. Deus está trabalhando, Deus está fazendo a sua obra, mas a gente precisa ser estratégicos na missão, identificando os lugares também no mundo onde a igreja está precisando de ainda mais apoio, de recursos, de orações. E vocês aí em Salvador podem ter um impacto na Europa com as orações, com o apoio de pessoas A que estão... nossa live tem 5 segundos, 4 segundos. Oi, oi, oi.